eu sou o Hélio. Esses são os tópicos: fissão nuclear, princípios e aplicação em energia, impactos ambientais e segurança da energia nuclear, química nuclear na medicina e ciclo do combustível nuclear, da mineração ao descarte. E agora o Wellington vai apresentar o primeiro tema. Falando sobre a fissão nuclear, a fissão é um processo nuclear em que um núcleo pesado se divide em dois mais leves. Essas reações no caso, são utilizadas ainda em reatores e bombas nucleares. Bom, ainda utilizada nesses reatores, uma das reações de fissão é do urânio, que combinando com um nêutron forma xenônio, estrôncio e mais dois nêutrons. Do lado dos reagentes, o urânio é capturado, utilizado para fazer a reação. E o xenônio e o estrôncio são formados através da desintegração. E essa reação ocorria também nas primeiras bombas nucleares existentes. Se a gente for reparar aqui, falando um pouco de massas atômicas, para uma reação ser de fissão, a soma das massas dos reagentes deve ser igual à soma das massas dos produtos. Aqui a gente pode ver que essa é verdadeiramente uma reação de fissão. Por quê? Se a gente for juntar aqui as massas, são 236 nos reagentes e 236 nos produtos. E vale ressaltar que esses produtos, xenônio e estrôncio, representam uma das combinações possíveis na fissão do urânio 235. E por que essa presença dos nêutrons, né? Seria para balancear não seria o termo certo, mas para equilibrar ali as massas na reação. Essas reações podem produzir núcleos mais leves desde que nessa combinação o número de prótons e nêutrons que resultam na massa atômica sejam iguais ao da situação inicial. Então esse slide retoma o que foi explicado. Nessas reações há uma grande liberação de energia que caracteriza reações exotérmicas. E por que nessa grande liberação? Envolve núcleos pesados e para esses núcleos a soma das massas dos produtos da reação tem que ser menor do que a soma das massas dos reagentes. Por isso a presença dos nêutrons para equilibrar. Um exemplo, né? Pegando ali aquele exemplo da reação do urânio, a massa molar do urânio é de 238 gramas por mol, do xenônio 131 gramas por mol e do estrôncio 87 gramas por mol. A soma das massas em amarelo aqui, do xenônio e do estrôncio, é um total de 218 gramas, o que é menor do que a massa molar do urânio. Sobre as aplicações da fissão na energia. Por causa dessa enorme quantidade liberada nas reações, a fissão pode ser aplicada para a geração de energia em usinas nucleares. E como funciona isso? A maior parte dessa energia aquece a água, essa água evapora e o vapor movimenta uma turbina, um gerador de energia que é capaz de gerar energia em abundância. Explicando um pouco mais, existe uma troca de calor entre o gerador de vapor e as águas dos circuitos primário e secundário. Quase tudo que tem aqui nessa imagem e no texto também. Essas águas dos circuitos primários e secundários são independentes. No caso, os circuitos, né, são independentes. Dessa forma, a água presente no circuito secundário se transforma em vapor e movimenta a turbina com uma velocidade de 1.800 rotações por minuto. Depois dessa movimentação, a turbina
gerador elétrico, que é o responsável ali por gerar energia no local. O vapor responsável pelo movimento da turbina passa por um condensador e nesse local é refrigerado pela água do mar, que é dentro de um terceiro circuito também independente. E esses três auxiliam para que o contato, não haja o contato da água do reator com as outras. Aqui a gente tem, falando da imagem, o reator, que é isso aqui, vaso de pressão, barra de controle, pressurizador. As barras de controle são essas aqui, pressurizador. As águas aqui do primeiro, segundo circuito estão representadas aqui. Temos as bombas, o condensador, a turbina, o gerador elétrico e a torre de transmissão. E aqui está aqui de alta regulação. Eu vou falar sobre o ciclo do combustível nuclear até o descarte dele. E a primeira etapa é a mineração. Na mineração, basicamente, vai minerar o urânio, que é o principal minério, não sei a palavra, que é responsável pelo combustível. Ele vai ser extraído e vai ser triturado, que vai separar ele dos outros minérios que não são tão interessantes para a fabricação do combustível. Depois disso, passa para a etapa da conversão. Nessa etapa, o concentrado de urânio ele vai ser dissolvido. Depois disso, ele vai ser convertido em estado gasoso, porque só no estado gasoso ele pode ser enriquecido, que vai ser a próxima etapa. E basicamente isso, na parte da conversão. E infelizmente até hoje a gente não tem um lugar no Brasil que faça a conversão. Mas isso vai passar. Tá bom? Na parte do enriquecimento, o urânio ele vai aumentar a concentração dele basicamente, vai deixar ele com mais. Para ele ser utilizado como combustível, a concentração do isótopo, o 235, ela passa de 0,7% até a sua natureza de 5%. Aí passa para a etapa de reconversão, que é basicamente o gás que é enriquecido, ele é reconvertido em pó para passar para a nossa etapa, que é a fabricação de pastilhas. Nessa fabricação, basicamente o pó do urânio ele vai ser convertido em pequenas pastilhas de 1 centímetro de diâmetro, mais ou menos. Depois disso, vai para a fabricação de combustível nuclear, que as pastilhas vão ser colocadas em varetas. Essas varetas são feitas de uma linha especial de aço e elas ficam em feixes, formando uma estrutura de mais ou menos 5 metros de altura, que é quando vai gerar energia. Para gerar energia, basicamente, os átomos do urânio vão fazer uma fissão e o reator vai gerar calor, aquecendo a água e transformando em vapor, que aí faz movimentar as turbinas que geram energia. E aí, depois disso, tem que descartar. O descarte basicamente não tem muito segredo. Tem que ser feito em recipiente especial e em locais com investimento de concreto. Basicamente, você não pode descartar, tem que ser exatamente assim, porque senão o descarte incorreto desse tipo de material pode ocorrer um acidente, como a minha amiga lembrou do Césio 37, onde pode contaminar a região, pode dar um armadilha. Pode.
Bom, gente, agora eu vou falar sobre os impactos ambientais e a segurança da energia nuclear. Em comparação com o caso de efeito estufa, da energia nuclear e da energia feita por carvão ou pelo petróleo, a energia nuclear é muito melhor nesse sentido de aquecimento global. Porém, se você não fizer da forma certa, acabar vazando material, tendo vazamento de material ou então alguma falha, falta de atenção, pode acontecer acidentes péssimos, que a gente tem muitos exemplos aí, como o de Chernobyl, que eu até coloquei a imagem aqui, ou então outros muitos acidentes que por falta de atenção, por falta de manusear certo os materiais, combustível, essas coisas, acabou tendo esses acidentes. O que pode acontecer, o que pode ocasionar esses acidentes? Falta de atenção no processo de gerar energia nuclear. Em todas as usinas, eles sempre procuram ter muita atenção nisso. O processo de geração de energia nuclear possui risco de vazamentos e acidentes, como os que aconteceram em Chernobyl em 1986 e em Fukushima em 2011, que colocam em risco o meio ambiente e a vida dos trabalhadores da usina e dos demais seres vivos que recebem a radiação. Como vocês já conhecem de Chernobyl, por falta de atenção, acabou que toda aquela cidade, que era uma cidade que na época estava em desenvolvimento ainda, que estava crescendo muito justamente por conta da usina, por uma falta de atenção, acabou que ocasionou aquele acidente e a cidade até hoje não pode ir gente lá, porque até hoje tem muito material radioativo e foi uma cidade perdida, uma cidade fantasma. Os impactos ambientais e segurança da energia nuclear. A primeira é o aquecimento da água, porque durante o processo para gerar energia nuclear, eles utilizam a água para poder resfriar o reator e movimentar as turbinas do local. E acaba que eles utilizam essa água e na hora de devolver a água para o mar, a água está muito aquecida. Isso pode atrapalhar na fauna e na flora do ambiente, pode atrapalhar nos peixes, pode atrapalhar em muitas coisas. Aí aqui tem a imagem da usina nuclear que tem aqui no Brasil, que fica em Angra dos Reis, e eu pesquisei e lá eles fazem isso com água também, então a água perto da usina é realmente muito quente e não pode as pessoas banharem ali, não é nem por conta da radiação ou coisa do tipo, mas por conta da água que é muito aquecida. A contaminação pelos rejeitos de produtos de energia nuclear, igual a Bárbara falou, na hora deles descartarem os materiais, você precisa tomar muito cuidado e só pode descartar colocando em coisas de concreto ou então de chumbo. Antigamente, as pessoas não sabiam direito como descartar esses materiais, então eles jogavam no mar os resíduos, ou então eles colocavam em cavernas, como se tipo, vamos jogar aqui, e aí depois o povo do futuro se vira. E aí, isso dava um desequilíbrio muito grande no ecossistema, e um exemplo de um descarte mal feito, que não tem exatamente a ver com usinas nucleares, mas que prova que o descarte mal feito é assim, muito grave, é o que aconteceu lá em Goiânia, do SESI 137, que não era uma usina, na verdade, era se eu não me engano, era uma clínica de tratamento contra câncer, que eles simplesmente mudaram de local e deixaram lá uma máquina era alguma coisa de quimioterapia. E aí veio dois caras que eles trabalhavam com ferro velho e foram lá para ver se achavam alguma peça de ferro, alguma coisa para vender, encontraram uma grande peça de ferro e resolveram levar para casa. Quando eles chegaram na casa deles, eles foram desmontar aquela peça de ferro e achou uma caixinha que tinha o pozinho, que era o CL-137, que eles não tinham conhecimento na época. Só que em vez de eles deixarem quieto, eles gostaram muito porque o pozinho brilhava no escuro. E aí isso deu uma bagunça, porque aí entregaram para um outro moço que começou a mostrar para a esposa dele, mostrou para as filhas dele, aí ele entregou para o irmão dele, que mostrou para a filha, ela brincou com o pozinho, depois foi comer, aí ela ingeriu o SESI e
e se espalhou no bairro inteiro. Isso, se eu não me engano, pelo que eu andei pesquisando, em Goiânia. Mas enfim, e aí, pelo que eu pesquisei, esse acidente de Goiânia atingiu mais ou menos uns 6 ou 7 bairros, teve mais de 100 pessoas contaminadas e umas 60 pessoas que morreram com isso. Inclusive a menininha que comeu, ela morreu com, acho que ela foi exposta a 7 pontos, sei lá quanto, de radiação no corpo. Então, assim, essa é a prova de que você precisa armazenar em recipientes de chumbo e tal, para não ocorrer isso novamente, que foi assim para o Brasil inteiro. Bom, a química nuclear na medicina, ela usa isótopos radioativos para diagnosticar e tratar doenças. É uma especialidade médica que trabalha só com isso. Bom, a medicina nuclear, ela usa pequenas quantidades de material radioativo que se chama radionuclídeo, que é para obter imagens detalhadas do interior do corpo. Essas imagens, como eu falei, ela ajuda a diagnosticar e, consequentemente, também, né, a tratar a doença, já que ela diagnostica, e avaliar também a eficácia dos tratamentos. Bom, essa medicina nuclear, ela já tem várias partes da medicina, na oncologia, na cardiologia, na neurologia. Bom, como funciona? O radionuclídeo é injetado no corpo do paciente, ele vai lá e se concentra em uma determinada área, numa determinada região. Nesse exemplo aqui, ó, foi na parte assim, do crânio, né, para ver. O scanner, ele rastreia o progresso do radionuclídeo, isso mesmo, e a câmera gama tira foto, né, do órgão, tira a imagem do órgão lá em que ele se concentrou. E aqui é um exemplo, né, então basicamente ajuda no raio-x, que é muito importante aí para várias coisas, por exemplo, quando alguém quebra o osso, ou quando eu já vi isso num episódio de Todo Mundo Odeia o Chris, que ele tinha engolido um sapato, aí fez o raio-x, né? E assim funciona, gente. Então é muito importante caso você engolido um sapato, né? A importância, né, como a gente estava falando, que permite o diagnóstico precoce de doenças. Isso é muito importante, porque, por exemplo, um câncer, se você descobrir ele bem precocemente, tem como tentar evitar que a pessoa até chegue ao óbito.
Segundo, do Brasil Escola, papel, física, fissão nuclear também foi o que pesquisei. Eu utilizei duas referências, que a primeira é a Wikipédia mesmo, que eles têm bastante informações lá, e também utilizei o site da usina nuclear que tem lá em Angra dos Reis, e eu achei bem interessante porque eles têm muitas matérias lá, tipo assim, eles deixam bem aberto, eles mostram tudo o que eles fazem lá, mostram como eles, essa questão da segurança, que foi o que eu pesquisei. Então eu achei o site bem interessante. Eu coloquei esse aqui, que foi o site que eu usei como referência, que basicamente falava tudo sobre a coisa que eu estava apresentando. No site do governo, então é um site bem confiável. Bom, o site que eu utilizei foi o site da Sociedade Brasileira de Medicina, porque a minha parte era da Química Nuclear na Medicina, né? E aquele site ele era bem completo, eu também usei a Gemini do Google. É isso. Na verdade, um site que eu tinha esquecido de falar, que eu também tinha pesquisado, é do INB também, Indústrias Nucleares do Brasil, que é perguntas frequentes. Como é o processo de geração de energia elétrica por fonte nuclear? Usou o mesmo site que eu. A diferença que o meu foi o que é o ciclo combustível nuclear. Sim. Foi bastante